Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Salmos, número 23. Pedi para o irmão Richard fazer a leitura em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao 6. Passo a ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por o amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel já apresentou a palavra desta noite. Pedi para que os irmãos dêem uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, primeiramente dizer que estou muito feliz com a vinda dos irmãos que vieram visitar, né? Eu sempre, penso que Deus, Ele nunca traz ninguém para encher um banco de igreja. Se Deus te trouxe aqui essa noite, os irmãos estão assistindo a live, é porque Deus tem um plano para a vida de cada um aqui, irmãos. Pode ter certeza disso. E a gente vê, pela palavra que foi lida pelo irmão Richard, que Deus, Ele quer sempre o nosso bem. Se a gente chegar na presença do Senhor, não importa a dificuldade, a luta que a gente chega, com vício, com mágoas, com remorso, não importa, irmão, o jeito que a gente chegue na presença do Senhor, mas se a gente verdadeiramente buscar o Senhor, se arrepender dos pecados, buscar a Cristo, você pode ter certeza, irmãos, que Deus entra com providência na nossa vida. Deus transforma, Deus faz o impossível tornar realidade, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, como a própria palavra diz essa noite. Então, irmãos, vale muito a pena servir o Senhor. É claro que no começo, é mais difícil ainda, porque muitos tentam nos desanimar, falar que aquilo não é pra gente, que a gente não vai conseguir. Mas, irmãos, a última palavra é de Deus. Se Deus falar que você vai conseguir, pode se levantar quem for, que você vai vencer aquela luta, como tem a campanha da tempestade ali, você vai vencer aquela tempestade, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Aqui, irmãos, esse salmo é o salmo mais conhecido da Bíblia. Os estudiosos dizem que junto com a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6,9, é a palavra mais lida da Bíblia, que é o Salmo 23, que é o Salmo do pastor, É uma palavra muito conhecida, porque Deus, irmãos, aqui mostra como que Deus cuida da gente, o quanto que Deus, Ele nos ama. E esse salmo é atribuído a Davi. Davi, irmãos, quando ele escreveu esse salmo, ele era um rei. Ele era o rei, ele era o homem mais poderoso ali na terra. Mas a gente vai ver que ele, sendo um rei, a gente sabe, que ele matou o gigante. E ele podia se colocar aqui nesse salmo como um guerreiro, como um soldado, mas não, ele se coloca aqui, irmãos, como uma ovelha. E Davi, ele era pastor de ovelha, então ele conhecia, as características de uma ovelha. Então Davi, irmãos, ele não se colocou aqui como um rei e nem como um guerreiro, mas ele se colocou como uma ovelha. E isso, irmão, serve para a gente refletir. Por que ele se colocou como uma ovelha, sendo ele um rei e um guerreiro? Porque a ovelha, irmãos, ela tem
algumas características que é só dela. A ovelha, ela não tem garra, ela não tem nenhum mecanismo de defesa. E assim somos nós, irmãos. Sem a presença de Deus, nós somos alvo fáceis para o inimigo. Nós não temos, né, por nós mesmos, condições de vencer a luta, de vencer, né, as artimanhas do inimigo, a cilada que o inimigo arma para a gente. Então nós somos, irmãos, totalmente dependentes de Deus. E quanto antes a gente reconhecer isso, mais, né, vitorioso a gente vai ser, porque a nossa vitória provém do Senhor. E a gente vê que muitas vezes, né, como a diaconisa Elizabeth pregou, muitas tempestades vêm na nossa vida porque a gente dá causa. Então a gente sem Deus, irmãos, e mesmo nós que estamos na presença do Senhor, às vezes acontece algo na nossa vida que a gente não consagra ao Senhor, ou naquele momento a gente não pensa para falar, e a gente faz algo e a gente arruma um problema para a gente, porque nós, irmãos, sem o Espírito Santo direcionando a nossa vida, nós somos falhos e a gente erra. Então nós somos totalmente dependentes de Deus, como aqui Davi se colocou como uma ovelha, né? E Deus, o pastor, porque ele sabe que sem Deus ele não é nada. Sem Deus ele erra, ele peca, como ele pecou, mas com Deus, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos guia para o caminho da vitória, para o caminho da salvação. Então, quando ele colocou ele como ovelha, a ovelha, né, ela tem a audição baixa, ela tem o olfato reduzido e a visão dela é míope, ela enxerga pouco se comparado com os outros animais. Então veja quanto que a ovelha é dependente do pastor. E assim somos nós, irmãos. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Uma ovelha, irmãos, se ela não estiver ali no rebanho, se ela se desgarrar, ela se torna alvo muito fácil para os seus predadores, os lobos. Então, assim somos nós, irmãos. Se a gente se afastar da presença do Senhor, nós vamos ser presa fácil para Satanás, irmãos. E Satanás, ele começa a agir, né, na vida da pessoa, criando aqueles que já estão na igreja, tentando criar desânimo, para a pessoa não ir na igreja. Pode faltar, hoje não tem nada, você tem outro compromisso. Ele vai tentando afastar a pessoa da presença de Cristo, porque em Cristo, irmãos, nós temos vitória. Então o inimigo, ele quer nos afastar da presença do Senhor, e depois que ele afastar, que ele esfriar a nossa fé, aí é que ele vai começar a agir, irmãos. Aí vai ser derrota em cima de derrota, para falar que você não é capaz de voltar na presença do Senhor. Mas como tem a parábola do filho pródigo, é capaz sim, irmãos. Deus é capaz, nós por nós mesmos não, mas pela grande misericórdia de Deus, somos sim. E nunca é tarde, irmãos, para chegar na presença do Senhor. O quanto antes chegar, melhor. Mas, né, tudo tem um tempo. Então a gente tem que cada vez mais, irmão, buscar o Senhor, ter, né, a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós não possamos ser alvo fácil do inimigo, porque a palavra de hoje vai falar, o Senhor, ele vai conosco, irmãos, nas situações. Ele não manda a gente para o vale sozinho, ele estará lá no vale conosco, nos protegendo, nos capacitando. Então, irmãos, esse salmo mostra o quanto, né, que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, nos ama, porque tem os dons, né, tinha os apóstolos, o profeta. Até a mulher falou para Cristo, veja que é profeta. Mas Cristo não falou que ele era profeta, ele era apóstolo, mas ele falou, eu sou o bom pastor. Então, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo veio para ser nosso pastor. Ele pagou por nossos pecados, né? Ele venceu a morte na cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Então hoje, irmãos, nós temos livre acesso ao Senhor. Por isso que é importante a gente orar, buscar sempre mais do Senhor, porque sem Deus, irmãos, nós somos falhos, a gente erra e a gente é derrotado. Mas com Deus, irmãos, pode ter certeza que por maior que seja a luta, vai ser maior ainda a nossa vitória, porque Deus é conosco. Aí o Salmo 1, o versículo 1 do Salmo 23, né? O versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor. Então aqui mostra, irmãos, o relacionamento íntimo que Davi tinha com Deus, e hoje nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo também, que saber que Cristo é o nosso pastor, nós colocarmos, né, a direção da nossa vida nas mãos de Deus, sermos obedientes ao Senhor. Isso, irmãos, é maravilhoso, porque o homem, né, a gente não conhece o coração. Às vezes muita pessoa que fala que quer o teu bem, ela quer o teu mal, ela tem inveja de você, mas nosso Senhor Jesus Cristo não, irmãos.
Nosso Senhor Jesus Cristo pode ter certeza absoluta que Ele quer o nosso bem. E quanto mais bênção, mais Ele abençoa ainda, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. E fala aqui, irmãos, nada me faltará. Aqui na tradução original, a palavra é ló, que significa não me faltará, né? Aqui foi traduzido para o português, nada me faltará, mas a mesma palavra que está aqui, ela está depois no versículo 4, que é não temerei mal algum. Então, os estudiosos dizem que o correto, de vez de nada me faltará, é não me faltará. E quem que não faltará, irmãos? Deus. Se nós estivermos na presença de Cristo, irmãos, momentaneamente, como aconteceu com Jó, pode faltar saúde, mas você pode ter certeza que Cristo não vai te faltar em meio à luta, em meio à enfermidade. Nosso Senhor Jesus Cristo vai estar lá te capacitando para você vencer aquela enfermidade. Pode no momento, irmãos, faltar um emprego. Quem aqui que por vezes não ficou desempregado? Mas mesmo que falte um emprego, Cristo não vai faltar nas nossas vidas, irmãos. Pode faltar, às vezes, né, até dinheiro, pode faltar, mas Cristo não vai faltar. Cristo vai estar ali, te sustentando, fazendo com que pessoas te abençoem, e vai, irmãos, te abrir uma porta de emprego e você vai ser abençoado. Então, por momentos, irmãos, não é que nada me faltará, eu vou ter de tudo. Pode momentaneamente faltar algo na nossa vida, o que não pode faltar é Jesus na nossa vida, irmãos. Jesus nunca pode faltar na nossa vida, porque se nós estivermos com Cristo em nossa vida, sendo obediente ao Senhor, você pode ter certeza que a luta de hoje é o testemunho de vitória do amanhã, irmãos. Muitos têm testemunhado aqui, né, que ficou a pé, Deus abençoou com um carro, depois abençoou com um carro melhor ainda, é só os começos das bênçãos, irmãos. Muitos testemunharam aqui também doenças, né, como a igreja tem orado, curas de câncer, irmãos, que é desespero maior para uma pessoa, a pessoa está com câncer, e depois Cristo foi e curou aquela pessoa. Então, irmãos, o que não pode faltar na nossa vida é Cristo. Se nós estivermos Cristo na nossa vida, irmãos, nós temos tudo, né? Temos tudo, mesmo diante da luta, da enfermidade, da dificuldade financeira, pode ser que nós temos tudo, porque essa luta, ela é momentânea, porque Deus, como vai mostrar na palavra, Ele entra com providência em nossas vidas. Aí o 2 vai dizer, né, o versículo 2 vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, irmãos, o versículo 2 fala que faz repousar, né, em pastos verdejantes. Quer dizer, irmãos, que quando a ovelha, né, ela lá, para a gente entender, Israel não é igual aqui que tem um país que tem pasto o ano todo. Lá não, lá é uma área desértica, então tem vezes que não tem pasto. Aí vem a chuva e faz nascer aquele pasto novo. Então, irmãos, Deus, né, Ele nos leva para pastos verdes, pastos novos. A gente pode sim passar pelo deserto, mas o deserto não é nossa morada, irmãos. Se nós estivermos passando por uma luta, passando por um deserto, você pode ter certeza que Deus não vai te deixar ali, irmãos. Deus vai atravessar com você aquele deserto e vai te levar para um pasto verde, uma área de bonança. Então, irmãos, eu tenho que saber que deserto, a gente pode passar deserto momentâneo na nossa vida, mas deserto não é morada para o povo de Deus, irmãos. O povo não saiu do Egito, não foi para a terra prometida, passou pelo deserto, mas ali não foi a morada deles. Aqueles que creram e confiaram no Senhor, como Josué e Caleb, entraram na terra prometida, irmãos. Então, deserto não é morada para ninguém. Tem horas que a gente passa uma luta, a gente passa uma enfermidade, uma dificuldade financeira, mas seja qual for a luta, irmãos, né? Às vezes até uma luta espiritual, uma tristeza, uma depressão, mas ali não é morada para nós, irmãos. Se nós clamarmos o Senhor vai nos tirar daquela situação e vai nos levar para a área verde, para a área de bonança em nossas vidas, irmãos. Pode ter certeza que para o nosso Deus não tem nada impossível, não há nada impossível para o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui continua, né, falando que leva-me para juntos de água de descanso, né? Aqui, irmãos, a gente tem que parar e refletir que nós, né, quanto seres humanos, a gente tem muita pressão na nossa vida, né?
a gente tem pressão para trazer o sustento para nossa casa, para cuidar da nossa família, né? Relacionamento. Então nós somos uma bomba relógio, que se não tiver Jesus na nossa vida, não tiver o Espírito Santo dentro de nós, qualquer hora a gente explode. Mas aqui a palavra fala que nosso Senhor Jesus Cristo nos leva para águas, né, de descanso. Quer dizer que mesmo que a gente esteja estressado, né, e a gente tem coisas que a gente olha, né, principalmente quando é questão de enfermidade, a gente olha e não vê uma solução para aquilo, mas Deus está no controle, irmãos. Pode ter certeza que Ele mesmo diante da luta, Ele vai nos trazer a paz, porque quem serve a Deus, irmão, tem paz no seu coração. Ele pode estar passando a luta, mas se ele não olhar para a luta e olhar para o Deus que ele serve, ele vai saber que ele vai sair vitorioso naquela luta. Então, mesmo em meio à luta, né, nosso Deus, Ele nos leva para a área de descanso, águas de descanso. Então a gente tem que saber, irmãos, que a nossa vida está no controle de Deus. Ainda que saia do nosso controle alguma situação, de Deus jamais sairá do controle, irmãos. Aí o 3 vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor ao seu nome. Então refrigera a minha alma. Significa, irmãos, que Deus, Ele nos sustenta. Tem vezes que a gente dá uma fraqueza na gente, né? A gente chega no nosso quarto, a gente ora, a gente chora, a gente pede providência do Senhor, porque a gente não está vendo uma solução para aquilo. Mas, né, Deus refrigera a nossa alma, irmãos. Ele restaura, Ele renova nossas forças. Quem aqui não passou por uma dificuldade, seja na família, seja de doença, seja do que for, que você olha e você não vê solução para aquilo, e você chora, mas a palavra de Deus fala que quando você está chorando, está orando, mesmo que você não fale uma palavra, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus intercede perante o nosso Deus por nós, irmãos. Então, esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus que mesmo em meia luta, quando mesmo você já desistiu, Ele não desistiu, irmãos. Muitos testemunharam também que pediu algo, até esqueceu, mas Deus não se esqueceu, e Deus deu a bênção, deu a vitória, irmãos, porque esse é o Deus que a gente serve, irmãos, um Deus fiel. Nós podemos errar, o nosso Deus não erra, irmãos. Nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. E fala, né, seguindo o versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça. Então, irmãos, aqui como Davi estava se comparando a uma ovelha, a ovelha ela é boba, né? Ela sai junto do rebanho, e aquilo é um risco para ela, mas ela não entende, ela pega, ela sai, né? Ela é teimosa, e assim somos nós, irmãos. Se nós por nós mesmos, a gente não consegue, né, ser uma pessoa boa, uma pessoa que está no processo de santificação. Então nós somos dependentes, né, de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E a palavra fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos guia pela vereda da justiça. Pode ter certeza, irmãos, que se a gente consagrar ao nosso Senhor Jesus Cristo nossos sonhos, nossos projetos, pode parecer que a gente está indo por um caminho difícil, mas você pode ter certeza que é aquele caminho que é o correto, porque o Espírito Santo de Deus está nos direcionando por aquele caminho, e vai ter a vitória, irmão. Muitas vezes a gente quer ajudar Deus, né? A gente tem que fazer algo e a gente quer ajudar Deus. Eu vou fazer para ajudar Deus, e a gente faz o quê? Incorre em erro, faz negócio mal feito, né? Compra algo e não é aquele que você queria, então escolhe um emprego errado. Então a gente tem que saber, irmãos, que a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, porque quando o Espírito do Senhor está nos conduzindo, Ele nos conduz pelas veredas da justiça, irmãos. Então a gente tem que saber que como a ovelha precisa do pastor, nós precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E fala por amor de seu nome, né? Não é pelas nossas qualidades, irmãos, que a gente obtém vitória. Tem pessoas que quando vem dar um testemunho, né, a pessoa às vezes por não conhecer, né, ela se exalta, que eu acordava de noite, eu orava, eu era dizimista. Irmãos, isso, né, é óbvio que a gente tem que fazer, que é uma obediência do Senhor, mas o Senhor, Ele nos abençoa por amor do seu nome. Deus tem prazer em nos ver felizes, Deus tem prazer em nos abençoar. Aí o versículo 4 diz que um versículo que também está em Salmos 91, que isso, irmãos, que é uma da parte importante dessa ministração, que fala: ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Então, irmãos, a gente na vida é uma caminhada. Você está aqui, você tem que chegar em outro local, e às vezes naquele trajeto, irmãos, vai ter um vale da sombra da morte, mas nós, irmãos, não podemos temer. O nosso Deus não é um Deus de derrota, então nós não temos que temer. Seja a luta que for, que você possa enfrentar, seja o desafio, né, de estudo, né, os jovens principalmente que têm sonho em cursar uma faculdade, abrir o seu comércio, não tema, irmãos, Deus está contigo. Nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, irmãos. Se nós verdadeiramente formos obedientes, consagrar o Senhor a nossa vida, você pode ter certeza que Ele vai estar conosco, no meio da enfermidade, no meio do desafio, no meio da luta. Nosso Senhor Jesus Cristo vai estar conosco, então nós não podemos temer. Aqueles que estão começando, né, aqui também fazer a obra do Senhor, não tenha medo de vir louvar, de trazer um versículo, porque é o Espírito Santo que vai te capacitar, irmãos. Então nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus cuida de nós. A palavra fala aqui, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que a gente não teme, irmãos? Porque tu, nosso Senhor Jesus Cristo, está conosco, irmãos. Então é isso que temos que ter certeza. Pode vir injustiça no serviço, uma perseguição, uma calúnia, uma difamação, não tema, irmãos, Cristo vai te honrar, é Cristo que vai te dar a vitória, irmãos. Aí o versículo 4, na parte B, diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quem já viu aqui a imagem de um cajado de pastor de ovelha? No final ele tem tipo uma curvatura, e aquele cajado, irmãos, ele é para pegar a ovelha que sai, mas às vezes o pastor bate na ovelha também. Quem bate, né, já foi dito aqui numa outra ministração, quem bate em ovelha, não é obreiro, não é presbítero, não é músico, não é membro. Quem bate em ovelha, quem disciplina uma ovelha é pastor. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê um irmão fazendo algo, a gente ir lá e criticar o irmão, porque isso é incumbência do pastor. O pastor sabe o preço de uma ovelha, o preço de uma alma, nós também sabemos, mas está no ombro do pastor. Então é o pastor que tem a incumbência de disciplinar. Quando vai colocar alguém de disciplina na igreja, não é o irmão, a irmã, é o pastor que coloca. E por vezes o pastor coloca e a igreja nem fica sabendo, porque quem disciplina, irmãos, nosso Deus, Ele nos disciplina porque Ele nos ama, Ele nos corrige porque Ele nos ama, porque é igual o pai que vê o filho tomando o caminho errado, tomando o caminho das drogas. O pai não vai chegar, não vai ter uma conversa com o filho, a mãe não vai fazer a mesma coisa, e você vai fazer aquilo para o mal do seu filho, você vai fazer para o bem. Então, se nós que somos falhos, queremos o bem de nossos filhos, imagina nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que é perfeito. Então, aquela vara serve para correção e também serve para resgate. Quando a ovelha está saindo, o pastor vai lá e puxa a ovelha, mas ele não puxa a ovelha porque ela estava indo para o caminho correto, ela estava indo no caminho errado, ainda que para ela, naquele momento, parecia ser o caminho correto. Então, a palavra fala que o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou seja, direciona, o pastor vai lá e puxa e traz. E ainda que a ovelha se desgarra, a palavra também fala que o pastor deixa as ovelhas com os ajudantes, e ele vai lá e busca aquela ovelha de volta, irmãos, porque uma alma para Cristo tem muito valor. Então, o nosso Deus, Ele nos ama tanto, irmãos, que se às vezes a gente fizer algo, e a gente sabe quando a gente faz algo e erra, que o Espírito Santo fala conosco, você errou, não fique triste, irmão, fique feliz, porque é o Espírito Santo que está nos direcionando de volta para o rebanho do Senhor, está trazendo de volta para o caminho da retidão. Então todos nós somos seres humanos, somos falhos, e nós vamos errar, mas quando errar, que a gente saiba ter humildade e pedir perdão, para Deus, para quem você errou, e ouvir o Espírito Santo e voltar, irmãos, para o caminho da retidão, porque Deus, Ele faz tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo é para o nosso bem. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, e se a gente for obediente, irmão, pode ter certeza, como a palavra vai falar essa noite, Deus vai nos abençoar ricamente. Aí o 5 diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários,
unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então veja, irmãos, que aqui divide em três, né? Fala, a primeira parte fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários. Irmãos, você que está na presença do Senhor, saiba que você é luz, né? E quando a gente olha, né, para uma árvore, se você passar numa árvore, seja ela uma árvore frutífera e tiver sem nada, ninguém vai bater na árvore. Mas se a árvore tiver com frutos, as pessoas vão bater ali, porque as pessoas vão tentar derrubar aquele fruto. Então, saiba que se você estiver sofrendo alguma perseguição, alguma injustiça, alguém se levantar contra você, não se desespere. Ore e consagre ao Senhor, para que o Senhor entre também com providência na vida daquela pessoa, porque o povo de Deus é um povo perseguido. É um povo perseguido. Quando o ímpio erra, ninguém fala nada, mas quando um cristão erra, a turma vai lá e fala. Em vez de falar o fulano errou, não, fala o pastor fulano errou, o presbítero fulano errou, o evangélico fulano errou. Então, irmãos, a gente tem que saber que nós somos luz para eles. A gente tem que deixar Deus nos usar e nunca entrar em contenda, porque ainda que eles queiram o nosso mal, olha o que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos adversários. Aquele adversário, aquela pessoa que está te perseguindo, que quer te derrubar, que quer o teu mal, ela vai ver Deus entrar com providência na sua vida, vai ver você testemunhar vitória, vai ver você ter uma família abençoada, uma casa abençoada. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente for obediente, se a gente deixar Ele direcionar nosso caminho, ainda que os nossos inimigos queiram nos destruir, Ele vai nos preparar uma mesa na presença dos nossos adversários, irmão. E aqueles que querem nos ver destruídos, vão ver a gente com vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E fala aqui também, unges a minha cabeça com óleo. Aqui, irmãos, é que Deus, né, aquela época, quando recebia alguém, era alguém muito importante, né, derramava, né, azeite na cabeça da pessoa. Então é Deus, né, Ele nos honra, Ele derrama azeite sobre nossas vidas. Daqui a pouco vai ter a oração do Espírito Santo, irmão. A gente tem que orar, pedir com fé, para que o Senhor derrame azeite no nosso vaso, que a gente seja sempre abençoado, que sempre o Espírito Santo de Deus esteja conosco. E quem quer que nos olhe saiba pelo modo de a gente se vestir, de se comportar, que ali tem um servo do Senhor, uma pessoa honrada, que Deus que está sustentando. E por fim, para finalizar o versículo 5 diz, meu cálice transborda. Veja, irmãos, o quão bom é o nosso Deus. Aqui não fala que Deus, Ele vai encher o nosso cálice. Aqui fala, o meu cálice transborda. Isso é provisão, irmãos, provisão de Deus na nossa vida. Se nós, né, se vocês ficarem firmes na presença do Senhor, Deus vai te abençoar, né? Pode ter um processo de luta, um processo de cura, mas passando esse processo, Deus vai entrar com tanta bênção na sua vida, irmãos, que não é que o seu cálice vai apenas encher, não, o seu cálice vai transbordar. As bênçãos na sua vida serão tantas, né? E já estão sendo, que você vai usar aquilo que Deus está te abençoando para você poder abençoar outras vidas. Isso, irmãos, é estar na presença do Senhor. Deus nos abençoa de tal forma que você não tem mantimento apenas para você comer, você consegue comer e abençoar uma família. Você não tem dinheiro apenas para você consegue ter dinheiro para você e abençoar uma outra pessoa. E então, irmãos, vale a pena ficar na presença do Senhor. Deus vai te usar como um canal de bênção para a vida de outras pessoas. E especialmente, irmãos, espiritualmente, através de você estar na presença do Senhor, Deus vai te usar para que você possa ganhar membros da sua família para Deus, que você possa ser um canal de bênção para colegas de serviço, de escola. Então, irmãos, Deus vai te abençoar e essas bênçãos vão transbordar e vai alcançar mais pessoas ainda, irmãos. E o versículo 6, irmãos, para finalizar diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, irmão, a gente vê que Davi, como a gente também, ele pecou. Saul também pecou. E por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Deus, irmãos, Ele conhece o coração de cada um. Deus, Ele conhece o nosso coração. Sabe que mesmo a gente sendo simples, falho,
a gente está tentando acertar. Então Deus, Ele perdoa os nossos pecados, e a gente vai dando lado, vai buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e a gente vai melhorando a cada dia, irmãos, nesse processo de santificação, né, em busca, né, da nossa vida eterna. Então, irmãos, aqui Davi, ele sabia que ele era falho, mas ele sabia o Deus que ele servia, e ele, tendo seu coração voltado para Deus, Deus entrou com providência na vida dele. Deus perdoou o erro dele e o abençoou ricamente. E fala aqui no 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então, irmãos, é aquela palavra que fala que as bênçãos correrão atrás da gente. Pode ter certeza, irmãos, que se a gente estiver firme na presença do Senhor, mesmo a gente sendo falho, pecador, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo estará lá, do nosso lado, né, nos consolando nos momentos de tristeza, nos momentos, né, de angústia, no momento de ansiedade, vai trazer a calma, o refrigério para o nosso coração, para a nossa alma. No momento de luta, irmãos, Cristo vai nos capacitar para vencer. E se for algo que a gente não pode vencer, o próprio Cristo vai lutar por nós, irmãos, e nós vamos vencer. Então a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, elas vão nos seguir, irmãos, todos os dias da nossa vida. Isso é uma certeza do povo de Deus. O povo de Deus é um povo abençoado por isso, porque Deus, Ele é bom e é misericordioso conosco. E aqui para o final, né, a gente tem que usar esse final aqui também para a gente ser grato ao Senhor. Muito das bênçãos que a gente consegue é devido à nossa obediência. É mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, a gente está buscando o Senhor. Não deixar para buscar o Senhor, né, quando tiver tudo bem. Porque o inimigo sabe disso. O inimigo está aqui desde que o mundo é mundo. Não deixar, né, para abençoar a obra do Senhor quando estiver sobrando. Deus não aceita sobra, irmãos. Nós temos que ter propósito com Deus. E aqui Davi tinha. É por isso que Deus abençoou Davi ricamente. Fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que quer dizer isso, irmãos? Que Davi, enquanto vivo, ele ia à casa do Senhor, como nós estamos aqui essa noite. Cada um de nós deixou algo para fazer em casa, né? Deixou as coisas do nosso dia a dia para vir buscar do Senhor, irmãos. Isso tem muita importância para Deus. Saiba disso, que você vai voltar para sua casa hoje abençoado. A sua bênção está nas suas mãos, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus que abençoa, que cura, que liberta, que traz renovo. Porque aqui a gente tem que ter prazer de estar na casa do Senhor. Prazer, né, de vir para cá, Senhor, vir para cá, Senhor, alegre. Hoje é um dia de semana. Muitos trabalharam, tiveram seus afazeres, mas deixaram as coisas de lado do dia a dia e vieram buscar a presença do Pai, irmãos. E isso tem muito valor para Deus. Continue assim, orando, clamando ao Senhor, buscando providência do Espírito Santo de Deus, que vai ter, irmãos, pode ter certeza disso. Deus te trouxe aqui para ser um vencedor, para você ser usado na obra do Senhor, para você ganhar almas, para você ser um pregador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, essa é a nossa certeza: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E por que fala para todo sempre, irmãos? Enquanto estivermos vivos, né, com saúde física, estaremos aqui na casa do Pai. Enquanto nós descemos as sepulturas, ou Cristo voltar, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, irmãos. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Então isso é uma certeza que a gente tem que ter, irmãos. Não é por mérito de nós, é por graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é mediante a fé em Cristo que nós vamos alcançar a nossa tão sonhada salvação. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias.